E vocês pediram muito, então tá aqui a Batalha Mortal Superman versus Thor. Vou reagir, vou dar minha opinião. Se eu discordar do Peter Jordan, eu vou falar, meu irmão. Vou dar meus pontos e eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharem também dos resultados dessas batalhas. Eu sei que vocês estão gostando demais desse quadro. Eu sei que vocês estão interagindo bastante. Eu tô tentando responder todo mundo que dá, mas, cara, vocês estão comentando muito e eu agradeço muito. Continuem comentando, por favor. E eu prometo que eu vou tentar responder mais vocês. Eu prometo, galera, eu prometo. Já comentem aí quais as próximas batalhas mortais do Peter vocês querem que eu reaja, que eu vou tentar reagir a todas que vocês me pedirem. Então comentem aí, meus jovens. Eu tô muito ansioso pra reagir essa daqui, porque, mano, é o Superman contra o Thor. Simplesmente Superman contra o Thor. Não tem como isso aqui ser ruim, velho. E antes da gente começar essa reação aqui, você já sabe o que fazer, não sabe? Se inscreve no canal, meu jovem. Ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E deixa aquele like, mané, porque isso me ajuda muito, mano. Já deixa teu comentário aí também. Me segue em todas as redes sociais e corre lá pra seguir o Bacon Nerd também, porque o quarteto de nerd mais querido desse Brasil tá lá toda terça e sexta às 8 da noite, mano. Então não percam essa oportunidade de seguir esses caras enquanto esses caras ainda estão... Eu tô brincando. Galera, vamos reagir isso aqui porque eu tô muito ansioso, velho. Muito. Vocês não têm noção. Batalha Mortal Thor contra Superman. Vambora. A Batalha Mortal de hoje vai ser definitivamente uma das mais emocionantes de todo o canal, hein? Eu imagino, São um dos Peter. embates mais épicos da história dos crossovers. É uma das batalhas mais debatidas por nerd de todo o planeta. Eu vou falar por mim, mané. É uma das batalhas que eu mais gosto de discutir. Thor contra Superman, mano. Quem vence? E, mano, eu tenho uma opinião que é muito dividida, porque esses dois personagens são simplesmente o ápice dos personagens badass. Os caras são brabo demais, velho. Tipo, a minha opinião sempre vai mudando de acordo com qual versão do personagem a gente bota em discussão. Vamos ver aqui qual versão o Peter vai usar nessa batalha mortal. Eu já adianto pra vocês. É um duelo de proporções cósmicas. Cósmicas, porque mano. A gente tem, de um lado, ele, o deus alienígena e maior herói da DC, Clark Kent, Superman. O maior herói da cultura pop. Não é o maior herói da DC só. Luta pelo mago. Eu luto por aqueles que não podem lutar por si mesmos. E do outro lado, a gente tem o Asgardiano, o herói mais digno da Marvel. Thor Odinson, o deus do trovão. Uma pergunta, o Superman é digno do Mjolnir? Comentem aí. Comentem aí rapidinho. O Superman é digno do Mjolnir? Na minha opinião, o Superman é o cara mais digno do Mjolnir que existiria, tá ligado? Em toda a ficção. Ele é o cara mais digno. Ele é mais digno até que o Thor, se bobear. Então comentem aí. Se você quiser testar sua força contra um Asgardiano, estou à sua disposição. Eita! Bem-vindo à Batalha Mortal. Vambora. Bora, que eu tô ansioso pra Versões essa. de batalha. Nessa batalha a gente vai considerar as versões base do Thor e do Ó, versões base. Pô, aí das versões base eu já tenho uma opinião, hein? Superman, ok? Ou seja, o universo 616 pro Thor e pro Superman o Rebirth, que é a junção dele no pós-crise com ele nos Novos 52. Sim. Bora direto listar os poderes e habilidades de cada um. Vamos lá. Poderes e habilidades. Superman. Super força, super resistência, super velocidade, invulnerabilidade kryptoniana, super sentidos kryptonianos, que já engloba tudo, né? Visão microscópica, visão de raio-x, super audição e outros. Visão né? de E ele ainda calor. conta com voo, visão de calor e sopro congelante. O cara simplesmente tem todos os poderes. O Superman ele é bom por causa disso, mano. Ele tem todos os poderes. Por isso que eu acho que é muito difícil qualquer personagem lutar contra ele, velho. Já o Thor também. Super força, super resistência, super velocidade, invulnerabilidade divina. É muito poder super parecido. sentidos divinos, voo, por conta do Mjolnir, mais manipulação de raios místicos. Tem isso. Manipulação do clima, e não só do clima, na atmosfera. Thor manipula o clima em nível cósmico. Ainda pode usar poderes específicos do Mjolnir, como manipulação de matéria, manipulação de energia, teleporte interdimensional e vários outros. Se fosse um Superman pré-crise, o Superman pré-crise, ele era vulnerável à magia.
O Superman pós-crise não é mais vulnerável à magia. Então, se fosse esse Superman pré-crise, muito provavelmente essa batalha aqui não teria nem condições pro Superman, porque o Thor é um ser místico. Ele é um ser mágico, entendeu? Ele é um deus mágico. Ele tem magia no seu ser. Então, isso acabaria com a luta, porque o Superman ficaria um pouco mais enfraquecido perto do Thor. Isso daria uma maior chance do Thor vencer. Mas o Superman pós-crise não tem essa vulnerabilidade. Muita gente confunde isso. Não tem mais. Se for pra falar todos os poderes que o Thor e o Superman têm, a gente ia ficar aqui até amanhã. Então bora focar nos mais convencionais, que são mais úteis nessa luta, ok? Sim, Peter. É porque esses dois são heróis mais físicos. Eles costumam... Que camisa irada do Inclusive, Peter. uma boa ideia a gente começar a nossa análise de atributos, vendo qual dos dois é o mais forte. Mano, em questão de força, eu já vou dar meu palpite aqui. Em questão de força, eu acho que o Superman leva questão de força, porque o Superman, ele é basicamente que aqui na Terra indestrutível, tá ligado? E isso também aumenta a força dele, se ligou? O Thor também é um ser indestrutível, mas o Superman é um pouco mais. Me parece, pelas características do personagem, que o Superman tem um pouco mais dessa força por conta do Sol, por causa dele ter sido criado aqui na Terra e por ele ter saído lá de Krypton. Essa parada da Terra ter aumentado, potencializado a força dele, mas agora eu fiquei um pouco confuso. Em questão de atributos físicos, o Superman com certeza... Sim, é o que eu falei. Mais lembrado da DC Comics. É de conhecimento geral na DC que o Superman tem força suficiente para destruir a Lua, para destruir planetas. É comum ver os personagens falando sobre isso. Superman já puxou planetas amarrados em uma corrente, cara. Entende? Isso é muita força. O Thor já enfrentou o Hulk, o Thor já enfrentou Surtur, cara. Mas tipo assim, o Superman ele é absurdo em questões de força. E existem feitos práticos que comprovam isso que eu tô falando, essa ideia. Um deles foi quando o Superman, mesmo fora do auge do poder dele, manteve erguido por 5 dias seguidos 5.972 sextilhões de toneladas, que é o equivalente literal, ok, ao peso do planeta Terra. Olha, e pra absurdo. ele, ainda tava leve. Chegou a ficar triste que a máquina não podia testar o limite real da força dele. Realmente, o Superman pode fazer bem mais que só erguer o peso da Terra. Um exemplo foi quando ele, junto com o Caçador de Marte, pararam a nave-mãe do Brainiac e jogaram ela pra longe. Essa nave era tão grande que a Terra parecia uma maçã do lado dela. Papo reto. Isso. Visão. Uma coisa é você empurrar um carro. Outra coisa é isso aí. Vindo na sua direção a 200 km por hora, certo? A mesma coisa nesse feito. A nave não era só colossalmente maior que a Terra, como ela vinha também na direção dele a 57 mil km por hora. Se você ainda não tá impressionado com a força do Superman, e se eu te dissesse que ele já impediu um buraco negro de se expandir com as próprias... Nossa, é verdade, mané. Os feitos de força do Superman, eles são muito absurdos. Muita gente vai lembrar aqui quando o Thor, por exemplo, do MCU, abriu uma estrela. Mas vocês lembram que a dificuldade que ele teve pra manter aquela estrela aberta por 5 segundos? Ele quase foi a óbito, meu irmão. Quase foi de base. E o Superman aqui, como o Peter falou, pô, ele impediu um buraco negro se fechar, meu irmão. Isso é uma... Caraca, isso é um feito absurdo de força. Não tem comparação, eu acho. Eu tô começando a achar que não tem comparação, velho. O Superman é muito forte. Buraco negro com poder pra destruir o sistema solar inteiro. E o Superman conteve ele na palma da mão. Se cagando? Sim, mas ele segurou. Já o Thor tá na mesma Se cagando, mas porra, é um buraco negro, maluco. Não tem como. categoria dos super pesados. Costuma disputar no braço em impasse com Hércules e Hulk direto, que são os principais representantes de força da Marvel, né? Muitas vezes esses impasses duram por horas a fio, vai embora. Uma vez o Thor chegou a tirar o planeta de órbita numa queda de braço com Hércules. Olha o nível, galera. Não é difícil entender o porquê, já que o Thor é tão forte que o peso da Lua é insignificante pra ele. Mas provavelmente o maior feito de força dele foi conseguir empurrar o World Engine ao contrário. Ela era movida pela Yggdrasil, né, a árvore dos mundos. E se ele não fizesse isso, o Ragnarok teria acontecido, que é o fim dos 9 reinos. É um feito quase abstrato de força, mas no mínimo a gente pode considerar que o Thor aguentou a força motora da árvore da vida, que é maior que 9 planetas. Ao meu ver, apesar de ser uma disputa bem equilibrada de força, o Superman tem feitos melhores tem e feitos mais maiores, consistentes. Então assim,
O Superman, ele tem mais... É como o Peter disse. Os feitos do Superman são mais consistentes. Durante toda a história do Superman, em todos os momentos, ele teve algum feito de força tão absurdo que demonstrou quase o nível total de sua força e depois se provou não ser esse nível quase total. Dele ter muito ainda de força pra mostrar, entendeu? E o Thor... Ele tem níveis de força absurdo, mas igual, uma queda de braço com Hércules não se equivale a segurar um buraco negro com a palma da mão, mano, nem de perto, tá ligado? Então, o Superman tem um nível de força muito mais testado e constante do que o Thor. Eu considero que ele seja mais forte no braço. Sim. Poder destrutivo. A diferença entre o Superman e o Thor é que o poder destrutivo todo do Superman vem justamente dos braços. O que ele tem de mais forte não é nenhum poder especial, é a força mesmo. A visão de calor dele é suficiente para abranger todo o planeta Terra e aquecer ele, mas não chega perto do que o Superman faria com um socão. Verdade. Impacto mesmo. Ele tem força para destruir planetas. Destruiria estrela também se elas fossem sólidas. Já o Thor, fora a força básica que ele tem, ele ainda conta com o poder de striking do Mjolnir, que é uma das armas místicas mais poderosas do universo Marvel. Na luta contra o Gorr, só as ondas de choque dos golpes dele destruíam mundos ao redor por onde eles passavam. Você tem noção? Ele não batia no planeta, ele batia no Gorr tão forte que as reverberações da porrada iam destruindo planetas pelo sistema solar. Isso porque a escala de planetas é pequena pro Mjolnir. E tipo assim, já teve momentos do Mjolnir, tipo, bater de encontro com outras peças de metais muito resistentes, como o próprio escudo do Capitão América. E tipo assim, aquilo ali causar uma onda que destruía coisas, porra, a quilômetros de distância também, tá ligado? O Mjolnir, ele além dele ser uma parada muito poderosa, que carrega basicamente quase todo o poder de Thor, ele é uma arma muito destrutiva. Então, o Superman não teria essa vantagem contra o Thor. Por mais que, tipo assim, eu não consigo ver, por exemplo, o Superman conseguindo parar o Mjolnir com um sopro congelante. Eu não consigo ver o Superman parando o Mjolnir com a visão de calor. Mas, muito provavelmente, eu consigo ver o Superman parando o Mjolnir com a mão, porque ele também é digno. Então, a gente tem que ver até onde isso interferiria na força que o Thor conseguiria usar com o Mjolnir. Entendeu? Porque se o Superman também for digno, meio que o Mjolnir se torna uma parada de quem sabe mais usar. E aí o Thor vai ter a vantagem porque ele foi treinado com o Mjolnir. O Superman não vai saber usar o Mjolnir como o Thor, mas o Superman poderia, por exemplo, tornar o Mjolnir um objeto neutro na batalha, tá ligado? Ele poderia fazer com que o Mjolnir não tivesse efeitos práticos na batalha. Teria só ser uma parada que o Thor usaria, mas não seria muito vantajoso porque o Superman também poderia usar contra ele, tá ligado? Não só costuma ser citado que o Mjolnir destrói estrelas, como a Jane Foster, com os poderes do Thor, fazia isso casualmente. Sim. Como se fosse trabalho do dia a dia. Outra demonstração prática disso foi quando o Thor e o Bill Raio Beta, eles destruíram um maquinário muito maior que estrelas com uma única martelada. Sabe aqueles vídeos que você vê da Terra quase sumindo em comparação com o tamanho do Sol? Sim. Imagina agora alguém que consegue destruir sem problemas uma máquina que faz sóis parecerem pequenos. Olha isso. É por isso que Thor versus Hulk no mano a mano é uma luta equilibrada. Porque quando o soco é trocado usando o Mjolnir, o Hulk chega a quebrar a mão socando. Se a mão do Hulk não é grande coisa pra você, galera, saibam que o Thor já quebrou o capacete do Galactus na marretada. Nossa, isso acontece porque isso é absurdo o Mjolnir é uma mesmo. arma que os Skyfathers usam. Uma arma pra lutar contra seres que praticamente são entidades cósmicas. Sim. Isso sem falar no poder de finalização que os raios do Thor possuem. Sempre que o Thor decide usar eles a sério pra nocautear ou pra matar, E tem outra. Eu não sei se vocês lembram, mas na animação Liga da Justiça, o Shazam usou o poder dos raios pra nocautear o Superman. E ele conseguiu. Ele apontou o Superman pro alto e ele gritou Shazam, Shazam, Shazam. E a força do raio conseguiu nocautear o Superman. Então o Thor, usando esse poder dos raios contra o Superman, ele teria sim uma vantagem formidável contra o Superman, tá ligado? Por mais que eu ache que o Mjolnir não seria uma arma
tão viável contra o Superman, porque na minha opinião o Superman seria digno, eu acho que os raios, sim, seriam uma arma muito boa contra o Superman. O raio dele geralmente funciona contra seres muito além da escala dos super pesados. Então não é de se estranhar que seja algo poderoso o suficiente para deitar o próprio Thor. Até mesmo uma casta mais fraca dos Beyonders, que criavam e destruíam estrelas, aguentavam como se fossem cócegas ataques nível estrela, sofreram para os raios do Thor. Ele criou um raio tão grande que dizimou centenas desses Beyonders, junto com ele próprio. Foi um ataque suicida. Obviamente, no critério poder destrutivo, o Thor tem uma certa vantagem, né? Sim, ele tem uma certa vantagem, realmente. Eu não posso botar em consideração aqui na batalha o Superman ser digno ou não, porque eu não tenho essa certeza, mano. Eu não tenho certeza se o Superman é digno, tá ligado? É uma especulação minha e eu posso dizer isso com quase certeza, mas é minha, tá ligado? Eu não posso chegar pra vocês e falar, Superman é digno, porque isso não é canônico, tá ligado? Então, eu não posso levar isso em consideração nessa batalha. Então, realmente, o poder destrutivo do Thor é uma vantagem que ele tem contra o Superman. Galera, mas não encarem que o Superman fica tão atrás assim. Até porque os feitos de força que a gente avaliou do Superman foram baseados no Superman parado. Ele aguenta o peso de planetas parado. Segura o buraco negro parado. Essa é a força parada, sabe? Agora imagina quanto poder destrutivo o Superman não gera, multiplicando essa força com a super velocidade absurda que ele tem. Sim, tem isso. Disso, velocidade. Dificilmente nos quadrinhos, seja da Marvel ou DC, vai existir um peso pesado que seja tão rápido quanto o Superman. Não existe. E outra, o Superman ele já conseguiu voltar o tempo usando a velocidade, velho. Entendeu? Ele já conseguiu ter feitos de velocidade comparáveis a alguns velocistas. Obviamente, ele não é o Flash. Obviamente, ele não é o Wally West, ele não é o Barry Allen, ele não é o Jay Carrick, ele não é o Zoom, ele não é o Flash Reverso. Mas ele é um cara muito veloz. E o Thor também é. O Thor também tem uma super velocidade muito pelo Mjolnir. O Mjolnir aumenta muito, potencializa demais essa velocidade dele. Mas o Superman, ele tem uma super velocidade que é quase um nível de um velocista. E isso juntando com a super força dele, que é absurda, mano, você tem aí, imagina o que o Flash consegue fazer, um soco de massa infinita sem ter super força. O Flash consegue fazer um soco de massa infinita só tendo velocidade. O Flash não tem super força. O Flash tem uma força sobre-humana, corretamente, mas ele não tem uma força de Superman. E ele consegue fazer um soco de massa infinita por causa da velocidade. Agora você imagina um ser que é tão veloz a ponto de, brigar com velocistas e sendo muito mais forte que qualquer velocista jamais poderia ser. Ele consegue fazer um soco de massa infinita absurdo, tá ligado? Isso aí é um ponto muito importante nessa batalha. Fora os velocistas aí ligados à força de aceleração, é claro. Tudo bem que existem muitos que conseguem viajar em linha reta pelo espaço, até mais rápido que o Superman. Agora, fazendo curva, fazendo zigue-zague, lutando, pensando, não tem como ser mais rápido que ele. Ele é o único que consegue realmente rivalizar com os velocistas. Sim. Mesmo não chegando no nível real deles. Por isso que numa luta, mesmo vilões com uma reação altíssima, como Doomsday, já chegaram aí a tomar 4.035 socos seguidos do Clark, sem conseguir ter tempo de reação. Para vocês terem uma pequena noção do quão rápido ele raciocina, em segundos ele leu todos os artigos médicos já publicados na história e virou um super cirurgião. De um instante para o outro, o Superman fez algo que provavelmente não seria possível nem numa vida humana inteira de estudo. Agora vocês peguem todo esse conjunto de velocidade que ele tem, corpo, voo, mente, e os resultados são feitos absurdos, como foi depois que o Caçador de Marte destruiu a Lua. Sim. O Superman simplesmente remontou ela em segundos. Pedacinho por pedacinho, ele remontou a Lua inteira. Só que isso não significa que o Thor ficaria congelado no tempo pro Superman. Exatamente. Diferente do que muita gente pensa, o Thor não é lento e tem poder de super velocidade também. É um poder específico que ele usa. Ele pode ativar esse poder ou não. Por isso existem momentos onde ele não parece tão rápido. Sim, o poder é a velocidade dos relâmpagos. O Thor usa isso para ter a mesma velocidade que os raios místicos dele. E bora combinar que raios que conseguem atravessar galáxias em segundos são bem rápidos. E pensa comigo, um velocista, quando ele atinge o máximo da sua velocidade, ele cria
raios. Ou seja, você entendeu onde eu quero chegar, né? Mesmo assim, eu ainda acho que o Superman tem uma vantagem na velocidade. Uma das vezes que ele usou isso sem se conter, o Surfista Prateado junto com o Adam Warlock mal conseguiam tocar nele. E são Fora dois a própria personagens velocidade de do peso Mjolnir, pesado o Thor usa o demais. martelo para viajar pelo universo. Inúmeros anos-luz passam ali em instantes. Ou seja, distâncias que a luz levaria incontáveis anos para atravessar. O Mjolnir, a velocidade do relâmpago ou o próprio Superman cobrem em segundos. Tô dizendo isso porque muita gente acha que a velocidade da luz é grande coisa. Para esses caras, a velocidade da luz É nada. tipo uma eternidade de lentidão. É, uma tartaruguinha. eles são Mas muito voltando pra casca-grossa. comparação entre os dois, vamos lá. O ponto é que mesmo que exista luta e que o Thor possa até dar certos blitz no Superman de velocidade, né, usando a velocidade absurda do Mjolnir, da mesma forma que ele fez, por exemplo, com o Sentry, que é alguém que distorce o espaço-tempo com a velocidade, no final das contas o Superman continua sendo bem mais rápido. Sim, é Vai exatamente o que eu esquivar de falei. mais golpes, vai acertar mais golpes. E o Superman, pensa comigo, se o Superman ele tiver numa distância razoável do Thor, ele atingir uma velocidade tão grande a ponto dele conseguir atingir uma velocidade de um velocista e ele, armar um soco pra dar no Thor, ele provavelmente faria o Thor atravessar o universo muito mais rápido do que o Mjolnir faz, por exemplo, tá ligado? Porque o soco seria muito forte, mané. Eu não sei se ele nocautearia o Thor. Eu não sei se teria essa força. Entendeu? Mas, mano, provavelmente machucaria demais o Thor. Então, mano, a velocidade do Superman, junto com a força dele, que é muito grande, é absurdo, não tem como. E com certeza vai ter mais tempo de raciocínio para avaliar os ataques do oponente. Resistência. Agora que eu já falei de força, velocidade e poder destrutivo, já dá para ter um certo panorama de como é que vai ser esse combate fisicamente. Então o ponto fundamental que falta é ver a resistência dos dois. A resistência Quem é dos que vai dois é aguentar absurda. mais, galera, quem que você acha? Do Superman, a gente pode voltar de novo para todos os outros feitos dele que a gente já falou aqui. Já que para ele fazer todas as façanhas físicas que ele fez, como por exemplo parar a nave do Brainiac, segurar o buraco negro, tudo isso ele fez porque o corpo dele aguenta a pressão. No dia a dia, é comum a gente ver o Superman levando soco com ondas de choque Sim. muito maiores que planetas. E ainda assim ele continua disposto lá pra lutar, tá tranquilaço. Exato. Ele já resistiu socos com massas de estrelas vermelhas da Justice Buster, que além de terem a massa conservada pelo Ray Palmer, que encolheu elas, também enfraqueciam os poderes do Superman. Ele aguentou a massa de estrelas bem na cara enquanto ele estava com os poderes nerfados, e ainda assim continuou lutando de boaça. Thor também não fica atrás. Provavelmente nem sentiria direito a visão de calor, já que ele costuma entrar... Não. A visão de calor do Superman, ela não faria efeito no Thor, mano. Porque, pô, pensa comigo. O Thor já resistiu à força de estrelas, mano, tá ligado? Estrelas inteiras soprando energia nele. Pô, a visão de calor do Superman é muito poderosa. Mas não se compara à energia de uma estrela em cima de um corpo, tá ligado? Então o Thor aguentaria de boa. Assim como o raio congelante também. O Thor tá acostumado a brigar com gigantes de gelo, velho. Então, tipo assim, pra ele o sopro congelante do Superman é meio que nada, tá ligado? No cotidiano. Luta dentro dele sem problema nenhum. Inclusive, deuses mais fracos que o Thor costumavam lutar contra buracos negros de versão. Então, no geral, já dá pra dizer que Thor e Superman têm níveis bem parecidos nesse quesito. Muito parecidos. Habilidades de combate. Aí que entra a parada, mané. Por quê? O Superman, ele é um cara que ele não foi criado combatente. Ele aprendeu a combater depois de adulto, quando ele descobriu a nave dele, e aí o pai dele lá, que estava guardado dentro da nave, ensinou o combate pra ele. Ele foi aprendendo, mas ele foi aprendendo muito que no instinto. O Thor, ele tem 1.500 anos, mano, lutando. Ele tem 1.500 anos de combate, velho. Ele tem 1.500 anos de campo de guerra. Então, cara, porra, ninguém é mais combatente, mais treinado que o Thor. Em questões de combate, o Superman fica muito atrás do Thor. Não tem como, mano. Não tem como. Uma coisa que muita gente não sabe é que o Superman não é só um alienígena super forte. Ele é altamente treinado em combate corpo a corpo. Tem conhecimento de artes marciais kryptonianas, como o Thor Cosmo Hall e o Thor Cosmo Vou. São uma espécie de Kung Fu astral alienígena e o Clark domina muito bem as duas variações. Ele treinou bastante com o Bruce também, que ensinou ele como identificar mas mesmo fraquezas no assim, oponente mané, e usar pontos de pressão.
Apesar de É o que eu disse, são treinamentos que vieram depois de adulto. O Superman, ele não é um cara milenar, centenário, tá ligado? São treinamentos que vieram depois de adulto. Não tem como comparar com 1.500 anos de treino, tá ligado? Se a gente for considerar a fisiologia do Thor, que é alguém que aguenta continuar lutando mesmo todo perfurado, continua lutando, né, mesmo sem órgãos, pontos de pressão não vão fazer diferença. Mas ainda assim mostra como o Superman não é qualquer um na área. Não, Já não uma é. ajuda, Qualquer um ele não é. que vai ter que lutar contra um deus guerreiro com milênios de experiência em combate corpo a corpo. Os guerreiros de Asgard são mais bem treinados do que qualquer um na Terra. Sim, pô. O Fandral, por exemplo, já chegou a derrotar o treinador, que é um dos melhores artistas marciais da Marvel. E mesmo assim, ninguém de Asgard sequer chega perto do nível de habilidade do Odinson. Galera, olha isso. Ponto pro Deus Trovão nessa aí. Versatilidade. Olha, mesmo eu tendo falado que a visão de calor não seria muito útil contra o Thor, que tem muitos feitos de resistência, né, desintegração e todo tipo de calor, Sim. ainda assim seria um recurso útil pra Não, atacar seria. Versatilidade de poderes, o Superman tem muito mais, tá ligado? O Superman, ele tem a super velocidade, ele tem a força, ele tem a visão de calor, ele tem o sopro congelante, que não são tão úteis contra o Thor, como o Peter disse, mas são úteis em batalha, pra atrasar o oponente. Entendeu? Porque por mais que a visão de calor não destrua o Mjolnir, por exemplo, ela poderia jogar o Mjolnir pra longe. Isso atrasaria o Thor, entendeu? Então, na versatilidade, eu acho que o Superman vai levar, mano. distância, ou mesmo pra usar acertando a cara do Thor durante uma trocação de socos. Quem sabe até não usar isso pra tentar cegar ele focando bem nos olhos. Outra coisa que o Superman pode tentar é usar o sopro congelante pra atrasar ainda mais o Thor, que naturalmente já é mais lento que ele. Lembrando que o Superman consegue congelar tudo a nível de partículas. Já o Thor vai ter que usar versatilidade pra tentar atrasar e acertar o Superman usando o Mjolnir pra atacar sozinho e seguir o Super. Sim. Usar diferentes tipos de energia, ataques em área. E aí que entra a minha questão. Se o Superman for digno, ele tentar atrasar o Superman com o Mjolnir, ele pode estar dando uma outra arma pro Superman. Mas aí, o se não entra na jogada. Não tem como eu falar se não existe. Tornados, o que for. Enfim, é um confronto bem equilibrado, mas precisa ter um resultado. Aqui a gente analisou quem tem mais chance de ganhar. Sim. Logo, o vencedor dessa batalha mortal é... Comentem aí, quem vocês acham que vai vencer essa batalha? Mano, pra mim não tem discussão. O Superman vence a batalha, vai ser uma batalha lendária, histórica, simplesmente surreal. O Thor tem grandes chances também, mas em quase todos os quesitos ali, o Superman leva vantagem. Em força, em versatilidade, em poderes. O Thor leva vantagem ali, mano, em combate, porque ele é um ser milenar que tá treinado pra lutar há 1500 anos. Beleza, mas nos outros quesitos o Superman leva muito vantagem. Então eu quero que vocês comentem aí, antes de eu soltar aqui o resultado. Comentem aí quem vocês acham que vence essa batalha, mano. Vamos ver se vocês vão acertar. Não roubem. Não roubem. Vamos lá, vamos soltar aqui pra ver o resultado dessa batalha histórica. Porradaria franca, assim que eu gosto. Ó o que eu falei, ó. Oh, não parou o Mjolnir não, tá? Eu pensei que poderia parar mais o Mjolnir. Aí o Thor tá dando um sarrafo no Superman, meu irmão. Nossa, o Superman tomou... Ó, agora o Superman equilibrou. Opa! Mané. Acabou pro Thor. Ficou cego. Lembrando que o Thor não consegue se recuperar da cegueira não, hein? Lembra que ele ficou cego mesmo. Assim como o Odin. Tá cego, tá? Oxi! Ai. Achou a lua, velho.
Ih, virou um Super Saiyajin, viado. Superman virou um Super Saiyajin, maluco. Que isso, muito foda. Agora. Deu Thor. Isso aí, galera, o vencedor é o Thor. Ah, não concordei não, velho. Que isso? A verdade é que apesar do Superman ser um adversário muito parelho pro Thor fisicamente, principalmente no quesito velocidade, Thor sempre aguentou lutas longas, batalhas que duravam horas, dias, não importa. Thor não só tem resistência para aguentar os golpes do Superman, como tem resiliência para aguentar uma luta longa, prolongada. A fisiologia divina faz com que ele não se canse. Mesmo quando era jovem, ele foi torturado pelo Gore durante 17 dias seguidos, sendo atravessado, cortado de dentro para fora, entranhas, cérebro, e no último dia ele ainda estava em plena condição de lutar. Já o Superman depende da energia solar que tem nas células do próprio corpo, algo que o Thor poderia até mesmo absorver com o Mjolnir. No mínimo, seria bem provável que absorveria a visão de calor. Ele fez isso com o Hyperion, o Superman da Marvel, né? Quanto ao sopro congelante, o Thor costuma lutar contra a raça inteira dos gigantes de gelo. Foi o que eu falei. E ainda ganha, né? Gigantes de gelo congelam planetas, congelam sóis. E não só isso, Thor já aguentou zero absoluto. Já aguentou parte da caixa dos invernos futuros, um artefato que contém a soma de todo o frio. Até o Demolidor, quando virou um deus asgardiano, mais fraco que o Thor, aguentou por um tempo. Ou seja, a versatilidade do Superman não serviria de nada. Em contrapartida, o Thor poderia criar furacões cósmicos com ventos de milhares de mundos divinos, podia usar ventos estelares. Meio fanboy o Peter do Thor, hein? O Glória podia criar Tem inúmeros disso, ataques não. simultâneos usando tempestades cósmicas que impediriam o Superman de usar toda a velocidade que ele tem em vantagem. E como eu falei, galera, o Thor poderia aguentar uma boa luta com o Superman por um tempo, mesmo que eventualmente perdesse. Mas em contrapartida, o Superman não aguentaria levar muitas porradas do Mjolnir e raios finalizadores do Thor. Imagina se o Thor apela e faz o Mjolnir romper barreiras interdimensionais dentro do Superman. Rasgaria o Clark no meio em qualquer contato. Nem o próprio Thor resistiria a isso se a situação fosse inversa. E por isso, galera, a vitória é do Deus Trovão. Mano, eu vou falar pra vocês, eu não concordei com esse resultado, velho. Eu acho que o Superman, ele tem muito mais vantagens do que o Thor. E levar em consideração só que o Thor é um deus que aguenta muito mais horas de batalha, porra, mano, quem garante que o Superman vai deixar essa batalha chegar a tantas horas? É levar em consideração que a luta vai ficar empatada por muitos dias. E eu acho que não seria necessariamente isso. Eu acho que o Superman teria casta pra vencer o Thor antes de começar a ficar cansado, por exemplo. Entendeu? Então eu acho que o Superman teria sim muita chance de vencer, além daquela minha hipótese do Superman também ser digno do Mjolnir. Então, mano, eu acho que o Superman venceria, cara. Eu acho que não tem como. Mas, se o Peter falou, tá falado, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordaram com o resultado dessa luta ou vocês estão igual eu, que não concordou? Eu não concordei, meu irmão. Mas o homem falou. Então comentem aí o que vocês acharam do resultado da luta, se vocês mudariam algo, se vocês concordam comigo ou concordam com o Peter. Comentem aí, meu irmão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, meu irmão. Então, bora pra próxima.